Olá, uma ótima tarde para você. Estamos ao vivo no Facebook e no site de Veja. Este é o Sem Edição e eu vou conversar com o Augusto Nunes. Tudo bem, Augusto? Tudo bem, Silvio. Muita gente já nos acompanha aqui no Facebook. Vocês podem mandar perguntas, comentários. A gente está lendo tudo aqui e vamos batendo bola com o que os nossos internautas, telespectadores comentam. Augusto, perguntem à vontade. A decisão é de quinta-feira, mas foi divulgada hoje. Para quem quiser mais detalhes, está no site de Veja. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é réu. Pela primeira vez, Lula é réu. A decisão, Augusto, do juiz do Distrito Federal, é importante a gente dizer o nome dele, Ricardo Leite, foi proferida ontem, como eu disse, e divulgada hoje. E o ex-presidente é réu por tentativa de obstrução da Operação Lava Jato. Queria que você comentasse essa histórica decisão, né? Bom, as provas são copiosas, né? O que revelou o ex-senador Delcídio do Amaral é devastador, né? Ele provou o que fez o Lula no campo da obstrução da justiça. Eu acho até que as coisas demoraram um pouco, mas deve ser louvada a altivez do juiz Ricardo Leite. É bom. Vamos falar três vezes o nome dele. Ricardo Leite. Importante. Guardem esse nome, porque fica claro com a decisão do juiz Ricardo Leite, que não é só o juiz Sérgio Moro que tem prestado bons serviços aí à justiça e à história do Brasil. Você se lembra? Há muitos Sérgios Moros, está aqui, um deles se chama Ricardo Leite. Falamos 4 vezes. Você se lembra lá atrás, quando você comentou aqui nessa bancada a possibilidade, né, quando começou aquela cruzada do Lula contra o Sérgio Moro? Nós vamos falar disso daqui a pouco, porque também houve desdobramentos ao longo da semana. Você comentava sobre um exército de Sérgio Moros que nasceriam dali. Você se lembra disso? Silvio, eu lembro. E é o seguinte, eu fiz essa afirmação porque eu tenho contatos frequentes com integrantes do Ministério Público. Essa geração que tem de 35 a 40 anos e tal, é essa geração que está agindo na Operação Lava Jato. Essa geração não tem medo de nada. Não tem essa história de sabe com quem está falando, a história do Lula. Não. Ele cometeu crimes e será enquadrado por isso. Ponto. Que responda, né? Como todos, né? E uma ironia... Você citou o nome do ex-senador Delcídio Amaral, Augusto Nunes. Eu queria colocar na tela uma imagem. Acompanhe, olhe bem para essa foto. Olha só, né? Que ironia. Porque quem delatou o Lula, boa parte, né, das artimanhas que o seu ex-presidente andava fazendo, era Delcídio do Amaral, que foi líder do governo Dilma Rousseff. Que ironia. E liderou a tentativa de obstrução executou a tentativa de obstrução comandada pelo Lula. O Lula pediu a ele que impedisse, usando meios todos ilícitos, impedisse que o Nestor Cerveró, ex-diretor da Petrobras, preso pela Operação Lava Jato, estava preso na época, impedisse que ele fizesse um acordo de delação premiada, fora o resto, porque ele fez várias manobras e para proteger também o amigo que ele disse que encontrava só de vez em quando, Bunlai, José Carlos Bunlai, né? Exatamente, que dançou junto com ele, Augusto Nunes. Agora, por falar em Bunlai, em amigos, tem uma outra história que eu queria que você comentasse. A gente bateu esse papo antes do programa começar, conversamos aqui na redação ao longo da semana, que é sobre o sítio de Atibaia, né? Olha, eu queria lançar um desafio. Eu queria descobrir uma pessoa que dissesse que esse sítio não é do ex-presidente Lula, que desse algum indicativo. Na tela as imagens já do sítio. Augusto,
Olha, era o pedalinho com o nome dos netos. A montanha de provas. Fala sobre a decoração, né? O papel, o Lula decorador. A montanha de provas transforma as declarações do Lula ou o silêncio do Lula num monumento ao cinismo, né? Imagine, se você lê um livro policial, nada como usar o raciocínio lógico para você se aproximar dos culpados ou da verdade. Faz sentido eu chegar e contar para você que eu frequento o sítio de um amigo e uma construtora resolveu, de graça, reformar o sítio deste amigo, que eu só frequento, e entregou a decisão sobre como seria a reforma à minha mulher. Faz sentido ou não? Não faz sentido. O Lula é capaz de dizer isso. Não, isso aqui não é meu, não. Mas, meu Deus do céu, agora apareceram mais documentos, mais provas, mostrando que a Marisa Letícia decidia tudo sobre o sítio. Eu fico Vai imaginando lá, o arquiteto, eu preciso conversar com a dama. Não, eu fico imaginando a seguinte situação. Eu tenho um sítio, não tenho, tá? Não tenho, Augusto. Não, infelizmente eu não tenho. Hipoteticamente, vamos dizer que eu tenho um sítio no interior de São Paulo ou de qualquer outro lugar. Você, Augusto Nunes, meu amigo já há alguns anos, me pede o sítio para passar, por exemplo. Agora me fugiu o número, mas esse número já foi elevado. Todo final de semana, o ano inteiro, se você me empresta o sítio. E eu me instalo com a família. Eu até deixo de visitar esse sítio porque você está lá no sítio. Aí você resolve decorar minha cozinha do jeito que a sua esposa quer. Você resolve comprar pedalinhos para colocar no lar. Ela que só é hóspede, só frequenta. Resolve toda a decoração. É brincadeira. Não vale nem a pena perder tempo com isso, porque agora sim, as provas foram apresentadas. O Lula é que se defenda. E não tem como. É por isso que ele quer conversar sobre todos esses assuntos no exterior, vai procurar um tribunal internacional para se apresentar como vítima de perseguição política. É uma perseguição a quem é um criminoso. Perseguido político, convém lembrar, foi o ex-presidente Juscelino Kubitschek, que quando começou o regime militar, era convocado para depor num inquérito policial militar, sem que devesse nada, para ser humilhado. E ele comparecia, né, a essas sessões humilhantes. Ele sim, o Lula, ele é igual ao Collor, Fernando Collor, que também virou réu. E quem diria, né? Quem tanto falava do Fernando Collor não só virou amigo de infância dele, como agora companheiro de banco dos réus. Né? Viraram iguais. O Armando Souza está pedindo para mandar um alô para Natal. Alô, Natal. Manda um alô para Natal, Augusto Nunes. Alô, Natal. E a Irenita Vitorello está lembrando do apartamento do Guarujá, para você falar também do apartamento. Bem lembrado, mesmo caso. Lembrado. Vamos lá. Mesmo esquema. A Marisa Letícia decide como será um apartamento que não lhe pertence e que foi doado, né, pela OAS e pela Odebrecht. Doado, reformado, tudo, mas não é dela. Não é dela. Então daqui a pouco eles montam uma imobiliária sem que tenham prédio nenhum. Aí não dá, né? Quer dizer, já chegou ao cúmulo do cinismo, é até tedioso conversar sobre isso, porque o Brasil inteiro, incluindo o Lula, sabe que o sítio é dele e que o triplex, ele teve de escapar ali das imediações do triplex para não pegar mais um processo, mais uma condenação pela proa, mas não vai escapar desse também não. Bom, Augusto, então, para a gente encerrar o capítulo sobre a alma mais honesta do mundo, a alma mais honesta do mundo resolveu procurar a ONU, lá, a Corte de Direitos Humanos, contra as decisões do juiz Sérgio Moro. Segundo o ex-presidente Lula, ele é parcial. O que você tem a dizer sobre isso? Bom, o Sérgio Moro já explicou que isso ele nem precisaria ter explicado, porque todos sabemos, ele só se manifesta nos autos, justificando determinadas decisões, e teve a vida devassada pelo governo, por órgãos do governo, petista, e não encontraram uma única
prova num único vestígio de ligações do Sérgio Moro com partidos políticos. Ele está fazendo isso por quê? Quer dizer, ele persegue, ele é parcial? Não. Ele é só um juiz que vê a verdade. Agora, e se o Sérgio Moro fizesse o contrário? Aí sim, ele seria mais que parcial, seria desonesto. Ele está vendo a verdade, quem é que não vê? Diante dessas provas, o Sérgio Moro, você diz, são consistentes ou não? Claro que são. E mais, se o Lula vai denunciar todos os juízes que o perseguem, agora tem mais um, pela quinta vez, Ricardo Leite. Exatamente. Augusto, sabe o que eu fico imaginando? Lá, o pessoal lá fora, na ONU, né? Porque o mundo inteiro está vendo o que está acontecendo no Brasil. Né? As capas dos principais jornais no mundo todo repercutiram o afastamento da presidente Dilma Rousseff, repercutem as decisões da Operação Lava Jato. E aí o cara chega lá, olha, a culpa é do Moro. Isso aí daria eu sou a alma mais honesta do mundo. Daria um filme policial de quinta categoria, assim, porque ele já começa com você, com todos os espectadores sabendo o final. Não tem enredo aí. Não tem enredo. Aí eu começo a dizer, não, eu sou perseguido político. Perseguido por quem? Por um juiz que cumpre a lei? Exatamente. Agora, a ONU não pode perder tempo com delinquentes comuns, né? Isso aí não vai perder. E não vai perder. Ele que procure tribunais bolivarianos, aí se é que existem ainda. Augusto, para a gente encerrar o nosso papo, muita gente comentando aqui sobre também a Dilma Rousseff, lembrando que agosto é o mês da votação do impeachment. Queria que você fizesse aí um rápido, não é nem um prognóstico, mas que apontasse o cenário. Você acha que é irreversível? Acho irreversível pensando na paisagem oposta. Imaginem o que acontecerá no Brasil se a Dilma voltar ao governo. A equipe econômica. Ela vai trocar a equipe econômica, que está começando a obter resultados já positivos. Ela vai dizer o que sobre o depoimento, do começo do depoimento do João Santana, que a envolve diretamente em maracutaias que justificam o afastamento. Né? Ela vai dizer o quê? Que foi tudo feito pelo PT na campanha de 2010 e na campanha de 2014, porque o João Santana ainda não chegou a esse pântano, que vai ser devastador também. Muito bem, deixa eu aproveitar então, olha, tem aqui alô de todas as partes, um alô para Rondônia, para Ribeirão Preto aqui em São Paulo, para Mapurus. É impressionante o alcance. São Gonçalo. Bom, Augusto, vamos encerrar por aqui, mas a gente volta a qualquer momento. Sim, né? Porque o Lula não nos deixa em paz. Exatamente. Muito obrigado pela sua companhia ao vivo, pelo Facebook. Mais tarde tem o repeteco desse programa disponível no site de Veja. Até a próxima. Obrigado.